Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, vamos iniciar então mais uma aula aí. Agora a gente vai entrar dentro das funções trigonométricas, né? A gente vai estudar a função seno, e a função cosseno a partir do círculo trigonométrico que a gente começou o estudo nas últimas aulas, né? Eu vou desligar minha câmera para ficar a tela cheia para vocês aí. Então, pessoal, primeiro vamos contextualizar algumas aplicações ou algumas áreas das aplicações das funções trigonométricas, ou a gente pode pensar em modelos matemáticos, né, que podem, né, situações reais da vida que podem ser modelados através de uma equação, né, através de uma função trigonométrica. Então, são fenômenos, né, que se repetem periodicamente, né, e que estão à nossa volta, eles podem ser descritos, né, estudados, então, pela matemática. Então, você consegue imaginar algum fenômeno, né, alguma aplicação prática que tenha uma repetição, que tenha uma periodicidade? Né? Então, se você olhar para a imagem que eu estou ilustrando ali no slide, né, então, o batimento cardíaco, né, a pressão sanguínea, né, dos nossos órgãos. Então, você sabia que a variação da pressão nas paredes dos vasos sanguíneos de uma pessoa muda a cada instante, mas isso não acontece de modo aleatório. Então, existe uma periodicidade que vai modificando esses batimentos. Então, a pressão sanguínea ela pode ser descrita através de um modelo de uma função trigonométrica, de um modelo matemático. As ondas que estimulam a nossa audição, por exemplo, né? Então, quando a gente escuta uma música, um instrumento musical, tudo isso chega até a nossa audição, né, através de uma frequência. E essa frequência, ela é modelada por fenômenos ondulatórios, por curvas, né? Essa frequência pode ser vista, né, como algum modelo matemático de uma função trigonométrica, né? Tem outro exemplo ali, quando a gente joga ali uma pedra na água, né, num açude ou num rio. Então, ela faz uma propagação através de uma onda, né? E essa onda, esse movimento ondulatório, ele pode ser modelado, descrito através de equações trigonométricas, né? Então, ali tem um textinho mostrando essa aplicação do que eu falei, então, que as ondas mecânicas necessitam, então, de um meio material para se propagarem, né? Seja sólido, líquido, gasoso, né? Como o ar. Então, a orelha é um órgão altamente sensível às ondas sonoras que se difundem, né, em um meio qualquer. Então, por exemplo, música, trovão, vozes, o latido de um cachorro, enfim, o som do dia a dia provoca vibrações no meio ambiente, tal como ocorre quando jogamos uma pedra na água. A propagação das ondas concêntricas acontece também quando estimulamos o meio com as vibrações. Então, as ondas concêntricas se propagam atingindo a membrana do tímpano, né? O mecanismo da nossa orelha interna, sensível à vibração do tímpano, amplifica o estímulo recebido e converte em sinais elétricos. E esses são transmitidos para o nosso cérebro, né? Onde são codificados, decodificados, geralmente gerando então, a compreensão do som. Então, importante enxergar aqui, até no desenho, né, que essa forma da gente enxergar tem uma forma ondulatória, ó, tem essas formas de frequência. Então, essas ondas mecânicas, elas podem ser classificadas conforme a gente faz um estímulo, né? Por exemplo, posso ter umas ondas transversais, posso ter ondas longitudinais, conforme a gente faz a aplicação do estímulo. Outra aplicação bacana é o pêndulo.
né? Então, um relógio de pêndulo, por exemplo, né? Um relógio de pêndulo, o movimento periódico e oscilatório do pêndulo, ele pode ser descrito, pode ser modelado através de uma função trigonométrica. Então, esse tipo de função representa modelos aproximados, porém muito importantes aí nos fenômenos estudados. Outra aplicação do movimento periódico é a gente pensar nas marés, né, no mar. Então, sempre o mar ele sobe, desce, né, e isso gera movimentos ondulatórios. Só um minutinho, pessoal, deixa eu abrir uma janela aqui. Então, os movimentos periódicos, né, de elevação e abaixamento da superfície dos oceanos, né, as marés, lagos, são provocados pela força da gravidade da Lua e do Sol sobre a Terra. Então, as marés, elas ocorrem em intervalos regulares, de 6 horas e 12 minutos. Portanto, a cada 24 horas e 48 minutos, o mar sobe e desce 2 vezes, constituindo o fluxo e o refluxo das águas. Então, à medida que a Terra gira, outras regiões passam a sofrer elevações, como se a subida do nível se deslocasse, seguindo a Lua. Então, no lado oposto da Terra, dá-se o mesmo fenômeno. As águas também se erguem, de forma de uma elevação compensa a outra. Assim, nas regiões da costa, essas elevações das águas correspondem às marés altas. Então, enquanto, né, o nível da água sobe em 2 lados opostos da Terra, em outras 2 regiões do globo também, diametralmente opostas, ela desce até a maré baixa. Então, essa diferença entre maré baixa e maré alta também posso chamar de amplitude das marés, medidas por meio de régua graduada ou maré. Como o movimento das marés é periódico, as funções trigonométricas são amplamente utilizadas para fazer uma modelagem matemática deste fenômeno. E aí, pessoal, em relação a esses movimentos periódicos, tem mais alguma coisa que vocês conseguem enxergar que poderia ser aplicada através de uma função trigonométrica, considerando essa ideia de periodicidade, de movimento repetitivo? Já usaram as funções trigonométricas no curso? Função seno, função cosseno? Já viram o desenho ali, esse movimento ondulatório? Não viram? As matérias do curso ensinam, mas em física a gente estudou ondas. Ah, em física estudaram ondas, legal, Vitor. Um relógio se encaixa porque é um movimento repetitivo e tem um padrão a ser seguido. Uhum. É aquele exemplo ali, o relógio mais daí do pêndulo, né? Que daí o pêndulo, você consegue ver que ele vai e volta, né? Então eu consigo modelar ele através de um ângulo, né? Porque o relógio normal em si a gente é mais complicado a gente dizer ou modelar ele pelo ponto de vista, Vitor, da gente tirar os dados, né? Ele vai tá rodando, com certeza, mas o bacana do pêndulo é que você consegue medir o grau de inclinação de ir e voltar conforme for o tamanho. Claro, aqui a gente precisa de outros conhecimentos de matemática, mas dá para fazer um trabalho muito bacana experimental do pêndulo. Eu fiz isso ali no mestrado, também no doutorado, mas na graduação a gente consegue aplicar, né? Porque precisa de conhecimentos de cálculo diferencial, né? Que é você soltar um pêndulo e voltar, né?
medir o comprimento, ver o grau de inclinação e a gente consegue fazer bem certinho a curva ali do seno. Então, pessoal, todos esses modelos, esses fenômenos, né, que se repetem periodicamente, como as variações, então, temperatura, comportamento ondulatório do som, a pressão sanguínea, o nível de água nos oceanos, né? Então, tudo isso pode ser modelado através de funções trigonométricas. Os gráficos, então, que descrevem, né, essas funções trigonométricas, tanto seno e cosseno, né, eles podem ser gerados a partir de um círculo trigonométrico de raio unitário, que é o que que a gente trabalhou na aula passada da construção de um círculo trigonométrico unitário. Então, nós vamos recapitular o círculo trigonométrico. Então, a gente pegou, fez a construção lá no GeoGebra, pegou um raio unitário de uma unidade, lembra? Pegamos uma unidade, desenhamos a circunferência, através dessa circunferência a gente fez um triângulo retângulo para variar um grau. E a gente percebeu que no eixo do X, a divisão sempre do cateto oposto, perdão, do cateto adjacente pela hipotenusa me dava a medida do cosseno, e quando eu olhava para o cateto oposto pela hipotenusa, eu tinha a medida do ângulo do seno, né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para esse círculo trigonométrico e colocar aqui as medidas não em graus, né? A gente já trabalhou um pouquinho em graus, mas agora a gente vai colocar essas medidas em radianos. Tá? Então, eu começo com 0 graus. Quando eu chego aqui em cima, eu tenho 90 graus. Lembra que tem um ângulo reto aqui em cima? Então, 90 graus eu posso representar sobre π sobre 2. 180 graus, a gente também viu que eu posso representar isso através de π. E 270 graus eu posso representar por 3 π meios. Então, é essa representação. E eu sei que quem me dá a medida do seno, né, vou falar a função seno agora, sempre vai ser o y. Ó, então, a medida do seno vai ser dada por y. Então, nós vamos começar a analisar o grau 0. Então, quando eu tenho 0 grau de inclinação, ó, esse θ aqui for 0 grau, eu vou olhar essa medida aqui do eixo do y, qual é essa medida, né? Qual é o seno de 0 graus? Então, o seno de 0 graus, quando eu faço essa leitura aqui, ó, bota esse ângulo para cá, é como se eu tivesse uma linha reta aqui para medir. Então, aqui, ó, no eixo do y, não tenho nenhuma distância. Por isso que o seno de 0 eu vou representar por 0. Tá? Então, aqui eu tenho o y e aqui eu tenho o x. Então, o seno de 0 é 0. Tudo bem olhando no círculo trigonométrico que o seno de 0 é 0? Sim. Tem outra maneira, já vamos fazer junto uma outra análise que dá para fazer bem boa, que acho que é para vocês fazer os desenhos depois fica bom. Ó. Esse é o x e aqui está o y, tá? Então, a gente pode fazer todo esse estudo através de uma tabelinha. Onde, quando o meu x é 0, tá? Eu tenho que calcular aqui o seno de 0. Por favor, pegue a calculadora e calcula para mim seno de 0. E aperta igual. É 0. É 0, né? Tinha que fechar 0, né? Porque a gente viu no círculo trigonométrico, mas eu consigo, além de ver no círculo trigonométrico, aplicar isso numa tabela. Agora, eu quero que vocês olhem quando eu chego lá em cima. Então, agora eu vou pegar o círculo trigonométrico e vou fazer 90 graus, ó. Lembra que a gente fez isso lá no GeoGebra, ó? Então, eu cheguei aqui em cima, eu tenho um θ aqui de 90 graus. Quanto que vai valer toda esta medida aqui em cima agora? Lembra que eu fiz um círculo de uma unidade. Então, vai valer quanto, Vitor? 1. 1. Então, em π meios, eu vou traçar uma linha pontilhada até no 1.
E por isso eu vou marcar essa bolinha aqui. Então nós vamos, se vocês fossem fazer pela tabela, vocês iam colocar aqui, ó, π sobre 2 e calcular o seno de π sobre 2. Então vocês podem pegar a calculadora e escrever seno, abre parênteses, segunda função, π divide por 2 igual. Deu 1? Sim. Claro, a calculadora sempre tem. Agora a gente está falando em radianos, né? Então tem que estar em radianos. Então, seno, segunda função, por 2, uma unidade. Seguindo agora, eu vou trocar até de cor aqui para ficar mais fácil de visualização. Vou pegar um verde, ó. Tô andando aqui no círculo trigonométrico até chegar em 180 graus. Esse é o meu ângulo. Então, 180 eu faço sempre a leitura no Y. Então, quando eu vou fazer essa medida aqui, tá o meu ângulo, ó, não tem nada. Então, se não tem nada, vai valer zero. Então, tá ali, ó. Então, se você colocar o π aqui, ó, e testar calcular o seno de π, testa lá na calculadora, seno de π, deu quanto? Ô, Fechou em professor, zero? então a gente sempre vai analisar a partir do Y. Sempre em relação ao Y, isso. Tá. O seno sempre em relação ao Y. Então, se eu continuar aqui, ó, agora eu vou chegar aqui embaixo, ó. Então, se lá em cima é 1, quanto vai ser o seno de 3π meios? Eu vou olhar aqui para baixo, ó. Vai dar quanto, ó? Tem que dar -1. Menos 1. Então, o seno de 3π meios, aqui se eu pegasse, ó, 3π sobre 2, calcular o seno vai dar -1. E se eu continuar aqui fazendo o meu desenho, quando ele volta aqui, ó, terminei o ciclo aqui, ele fez 360 graus. Então, quando eu faço a leitura aqui no Y, ó, já está tudo pintado, já nem dá para ver mais nada, mas é zero. Então, com esses pontos, eu consigo fazer o desenho do gráfico, que está em verde, ó. Então, eu vou desenhar esta linha, vou ligar os pontinhos e vou ter esse movimento chamado, então, ondulatório. Então, essa curva aqui chama-se senoide, né? A curva do seno. A função seno vai ter sempre este movimento. Então, eu posso, é bem importante entender que todos esses valores vêm de um círculo trigonométrico unitário, onde a gente tinha um raio 1, e a partir deste raio a gente consegue fazer a variação do ângulo e descobrir, então, esses ângulos que eu tenho ali, o zero, o π meios, o π, 3π meios, né, 270, ou seja, quando eu dou uma volta inteira completa, eu tenho já o desenho da função seno. Como a função ela é periódica, é importante também perceber que esse desenho aqui é apenas uma representação de um pequeno espaço dessa curva, né? Porque se você continuar e olhar para o meu desenho, ele vai continuar existindo. Se você voltar, ele vai continuar existindo, tá? É bacana até testar depois isso lá no próprio GeoGebra que vocês fizeram através do círculo. Tem como a gente digitar a função lá, escrever seno x igual. Ele vai aparecer toda a curva senoide, que não tem fim, tanto para frente quanto para trás. Pessoal, em relação à construção desse gráfico, alguma dúvida, alguma pergunta? Só deixa mais um pouco aí, professor, que eu quero anotar no caderno. Tá.
O professor, Pode falar. por que ele. Tá, ele começa no zero, entendi. Daí depois vai pra π meio e depois pra π e ele termina em 3π sobre 2. Tá. É que a gente quer chegar numa volta inteira, né? Então a gente quer o objetivo de representar isso aqui é você ver uma volta inteira no círculo trigonométrico. Então lembra que π meios é 90 graus. Dá para nós colocar isso aqui em cima, talvez fazer essa conversão em graus, né? Então eu estou analisando 90, 180, uma volta, meia volta, né? 270 e eu fecho com 360. O fim dele não é no 3π meios, tá? O fim dele é no início de novo 360. Então é dar uma volta inteira. Então os ângulos escolhidos, o de 90, 180, 270 e 360, são para dividir, vamos imaginar assim, a circunferência, né, em 4 partes, e aí você tem comportamentos, né? Porque neste momento aqui que eu tenho alguns, vamos imaginar assim, a gente escolhe alguns valores estratégicos, Vitor, que a partir desses valores estratégicos a minha curva muda. Então, por exemplo, acho que isso que é interessante, talvez a tua pergunta, a gente enxergar isso. Quando eu vou de 0 até π, né, ó, essa partezinha amarela, ó, a minha curva fez isso aqui, ó, subiu até lá. Então, por que é interessante pegar um outro ponto? Porque no outro ponto aqui, quando a curva veio daqui para cá, ó, quando ela fez esse movimento, o que ela fez no desenho? Mudou tipo, a concavidade nela, ela começou a descer, né? E aí quando eu escolho pegar um outro pedaço aqui de baixo, então são valores onde os ângulos começam a mudar, né? Ó. Então ela começa, deu uma descida, mas já está começando a voltar, ó. E vamos pegar mais uma cor aqui. Não sei se conseguiu mais ou menos enxergar isso. Acho que isso é bacana de enxergar. Então, esses valores são estratégicos do ponto de vista que a cada π meios, ela vai mudando, a função seno, ela vai mudando o seu comportamento. Né? Tipo, você está subindo, desce, decresce, daí sobe. Né? E isso faz com no todo você tenha aí a função. É claro que independendo da situação, a gente tem que analisar outros pontos para você ter uma real necessidade de entendimento da função, né? Por exemplo, funções mais complexas, com esses 4 pontos a gente não dá conta. Mas então, se você entende que a função seno surge de um círculo trigonométrico, você pode vir aqui e escolher um outro θ qualquer, mas se eu quiser saber este ângulo aqui de tantos graus, né? Então a gente mede ele aqui, pode olhar mais ou menos, vai ver que esse ângulo aqui, se eu pegasse o de 45, ia estar mais ou menos aqui na metade, então a metade ia dar, né, desse grau aqui, eu ia medir o seno para cá, e aí veria, né, perdão, para cá, que ele ia valer 0,7, ou se eu pegasse o de 30 graus, daria 0,5. Mais ou menos isso, Vitor. Não sei se era essa todo. Sim, opa, sim, era isso. Porque eu não tinha entendido por que são esses valores que são escolhidos. Uhum. 11π sobre 2, 3π sobre 2. Uhum. Podemos seguir, então? Eu vou apagar agora esse rascunho, que daí vocês têm igual todo o desenho aqui. Agora a gente pode fazer a análise da função, né? Então, a análise da função é analisar o domínio da função. Então, o que é o domínio da função? O domínio da função é olhar para o eixo do x e analisar quais valores desta função existe. Então, se eu pegar qualquer valor do eixo do x, vai existir um gráfico, né? Se eu pegar esse valor aqui, tem um gráfico aqui em cima. Se eu pegar esse, tem um gráfico. Se eu escolher um valor aqui de baixo, tem gráfico. Então, qualquer valor dos números reais, vai existir a função. Por isso que o domínio é representado sempre pelo R, que é o conjunto dos números reais. O domínio da função são todos os reais. O que vai ser a imagem desta função? A imagem dessa função é olhar para o eixo do y
e eu ver da onde até onde tem gráfico, ó. Então eu tenho um gráfico que vai chegar no valor mínimo aqui em -1 e vai chegar lá em cima no máximo em 1. Então por isso eu posso representar a imagem dessa função como uma variação do -1 até o 1. Então do -1 até o 1 eu tenho a minha imagem. E aí eu também tenho um valor máximo e um valor mínimo, que eu vou olhar no eixo do y, então o máximo é 1, o mínimo é -1, e o período da função, que é bem importante a gente enxergar. O que é o período da função? O período da função é quando ela dá uma volta completa. Então, eu comecei aqui, e quando eu chegar aqui, ó, eu vou subir, descer, eu fiz uma volta. Então, a partir do π, a curva se repete. Tudo isso aqui vai se repetir, vai subir e descer, subir e descer. Então, eu fiz aqui com vocês a construção de uma volta completa, né? Mas isso aqui poderia seguir, ó, fiz 2, 3, 4, 5. Então, mas o período é quando ela começa a repetir 2π, ela se repete a curva. Para entender melhor isso, eu trouxe uns exemplos, ó, para vocês. Outras duas definições. Então, o período de uma oscilação é o tempo necessário para a oscilação evoluir um ciclo completo, né, uma volta na circunferência. E a amplitude de uma oscilação é a metade da distância entre o máximo e o mínimo. Então, se eu olhar aqui para a amplitude, né? Então, entre o máximo e o mínimo, eu pegar isso aqui dá 2 unidades, dividiu por 2, é 1 unidade. Agora, o que a gente vai treinar é analisar isso, domínio, período e imagem de algumas funções. Então, só olhando para o gráfico, quem é o domínio dessa função? Lembra que o domínio é olhar para o eixo do x. Então, se vocês olhar para o eixo do x, quem que é o domínio dessa função? Qual é a pergunta, professor? Oi? Eu não entendi a pergunta. Qual que é o domínio dessa função? O domínio é olhar para o eixo do x, né? Quais os valores que eu escolho para x que vai existir o gráfico? Então vai ser 0, ali do 0 até o 2π, para dar a volta completa? Isso do 0 até o 2π, isso é o período. Ó, o Vitor já respondeu o período. Então, se eu vou do 0 até o 2π, eu fiz uma volta completa, então o período aqui, ó, é 2π, tá? Agora, o domínio, que é a primeira pergunta, é olhar para o eixo do x. Então, qualquer valor que eu escolho para o x vai existir resposta. Então, isso é os reais. Fica aqui é o π. E a imagem da função é olhar para o mínimo até o máximo. Qual que vai ser a imagem? Vai ser -3, Uhum. vírgula 3. -3 até 3. Isso aí, Jordana. Então, domínio, todos os reais. Gente, o domínio sempre vai ser os reais, a não ser que tivesse uma restrição na função. Mas daí tem que estar escrito no problema uma restrição onde não existe, senão sempre é os reais. A imagem vai olhar no gráfico sempre no eixo do y. E o período é quando ela dá uma volta e começa a repetir. Esse aqui muda, não é sempre 2π. Nem a imagem, né? A imagem vocês viram que mudou também. Vamos ver se vocês pegam o próximo exemplo. Vão anotando no caderno, né? Letra A, coloca a curva, né? Não precisa desenhar o seno, porque senão vai demorar muito agora, mas depois é interessante a gente fazer esses desenhos no caderno para praticar. Mas aqui sim, reais, 2π, -3 até 3, né? Próximo exemplo, letra B. Vou dar um minutinho para vocês pensar primeiro. Pensem um pouquinho. A imagem vai ser do mínimo vai ser 2 e o máximo vai ser 8. Muito bem, Jordana. Ó, a imagem
Foi do 2, até o 8. Ó, O domínio vai ser os reais. o domínio, os reais. Falta agora só o período. Então, se ela começa aqui, ó, ela vai descer e onde que ela vai começar a repetir? Aí, dois Vai pi. ser 2π. 2π também. Tá clareando, pessoal que estava meio perdido, que não quis nem perguntar? Tá tranquilo por enquanto? Tô conseguindo pegar o que é domínio, imagem, período? Sim. Um pouco confuso ainda, Amanda. Vamos lá, ó. Então, são sempre alguns lugares que a gente vai analisar o que é o período da imagem e o domínio. Então, o domínio é sempre olhar para o gráfico no eixo do X. Então, sempre que você olha para o eixo do X, se você escolhe qualquer um desses valores aqui, do zero, π meios, π, né, vai seguindo aqui os valores para frente e seguindo para baixo, essa função sempre vai existir, ó. Então, escolher esse pontinho aqui. Então, você faz uma linha pontilhada, existe número, tem curva. Ó. Qualquer valor que você escolhe, quando eu falo que existe, porque está em cima da curva um ponto, né? Então, isso representa para nós todos os reais. Então, nas funções trigonométricas, o domínio sempre vai ser o conjunto dos números reais. Quem é os números reais? Ah, vai do -1, -2, -3, né? Menos infinito, até o 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito positivo. A imagem da função, sempre a gente vai olhar para o eixo do y. Então, a imagem, eu venho aqui no y e eu analiso sempre o menor valor que tem a função. Então, o menor valor está aqui, ó, 2. E depois eu vou lá em cima e vou ver que aqueles outros picos lá em cima vai estar no maior valor, que é o máximo, 8. Por isso que a imagem a gente escreve que vai do 2 até o 8. Em relação à escrita, a gente coloca entre colchetes, né? 2,8. Vai do 2, que é o menor valor, até o 8, que é o máximo. E o período é a volta, é quando ela dá uma volta completa. Então, ela começou aqui no 0, no 5, né? X0, mas aqui começou no 5. Então, ela foi, subiu e desceu. Então, aqui, ó, essa linha aqui, ó, eu consigo enxergar que a curva fez um movimento que deu um ciclo completo, ó. Porque a partir daqui ela começou já a repetir, ó. Se eu continuasse desenhando ela, ó, então daqui até aqui, eu teria mais uma volta que está se repetindo. Então essa repetição eu enxergo neste ponto aqui, que vale aqui embaixo 2π. Acho que eu tenho mais um exemplo para vocês treinar. Tenta cada um pegar ali um caderno, um rascunho e fazer. Só não falam ainda a resposta. Deixa todo mundo pensar um pouquinho. Vou buscar uma água e quando eu voltar eu vou pedir a resposta. Anota ali: domínio, período e imagem.
E aí, saiu? Quem que é o domínio dessa função? O domínio é o 2π, de novo. Não, domínios reais. Ah, tá, os reais. Reais. O período. Ou antes do período, vamos para a imagem. Quem que é a imagem? Vai da onde até onde a imagem? -1 e 1. -1 e 1. E quem que é o período? Tem que dar uma volta completa, ó. Sobe, desce, sobe. Deu uma volta? Sim. Então, o período é π. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Fernando, por que não é 2π, ó? Porque uma volta, ó, eu comecei a função, fazer em azul, ó, comecei a função, subiu, desceu, voltou, deu uma volta aqui, ó. Quando eu fizer essa continuação aqui, ó, já deu duas voltas, ó. Porque aqui, ó, a partir do π, olhem para a curva, ó, o comportamento do seno é sobe, desce, sobe. Aqui, ó, subiu, desceu, subiu. Então, isso que é a periodicidade, ó. Então, a partir daqui, ó, já está repetindo a função, ó. Se tu olhar para o desenho, né, aqui você tem uma parte do desenho e aqui já tem a réplica disso aqui. Isso é a repetição. Então, por isso que você olha que vai dar só π o período. Mais uma aí para nós fazer rapidinho. Domínio. É os reais. Todos os reais. Período agora, uma volta completa. Π sobre 2. Π sobre 2. Muito bem, Jordana. E a imagem? -1 sobre vírgula 1. -1 até 1. Ótimo. Coloca um ok aí quem está só acompanhando, tá entendido? Muito bem. Mais uma ainda. Você botou um monte de exemplo hoje. Domínio. Reais. Essa é a mesma coisa que o de antes, professor, se parar para olhar. Ah, ela é a mesma, né? Muito bem. É a mesma pergunta, né? É, só a função aqui tá escrito outra. Então cancela essa, tá? Deixa eu até apagar, nem vamos fazer. Ah, isso aqui é um erro que eu fiz, ó. Eu digitei uma função lá em cima e copiei o gráfico da outra. Então desconsidera esse aqui, não vamos fazer. Tá? Depois dá para jogar isso aqui no GeoGebra e ver que é outra função, não é essa. Muito bem. Seguimos, vamos falar do cosseno. Então, o cosseno, pessoal,
é muito parecido com o seno. O que vai mudar do cosseno para o seno é que agora eu vou fazer a leitura no eixo do x, ó. Então, no x você vai medir aqui uma unidade. Então, eu vou começar assim, ó. O cosseno de 0 graus vai valer uma unidade. Quando eu pegar o cosseno de π meios, π sobre 2 em cima, vai valer 0. Quando eu vim para cá, ó, 180, então o cosseno de 180 ou de π vai valer menos 1. Então, no π vai valer menos 1. 3π meios. Então, o cosseno de 3π meios, 0. E 2π, quando ele volta aqui no círculo inteiro, completo, né? Deu 2π uma volta, lá em cima, uma unidade. Então, a função cosseno, ela tem este comportamento, ela vai descer e subir. E a partir daqui, ela se repete. Então, ela começa no 1, desce e sobe, né? Então, toda essa análise que eu fiz aqui através do círculo trigonométrico, essa construção, pode ser vista através da calculadora, onde você substitui os valores. Para analisar domínio, imagem, período, a mesma lógica. Domínio, sempre os reais. A imagem vai do menos 1 até o 1 lá em cima. O período deu uma volta completa em 2π. Máximo é 1, mínimo é menos 1. Lembrando que o cosseno também pode ser feito através de uma tabelinha. Tá? Então, acho que a tabelinha é interessante para estudo, né? Então, aqui você tem o cosseno do ângulo x. Né? Então, se o x é 0, qual é o cosseno de 0? Testam lá na calculadora só um para a gente testar. Coloca lá, cosseno 0 igual. Muito bem, Samuel. Então, o cosseno de 0 vale 1. Né? Então, com isso a gente conseguiu ver a função do cosseno. E agora a gente vai mais para a parte de análise, tá? Dá para construir, então, esse gráfico sempre a partir do círculo trigonométrico ou através de uma tabelinha. Então, aí eu tenho menos 2 cosseno para analisar. Então, no menos 2 cosseno, qual que é o domínio e qual que é o período e qual que é a imagem? Domínio são os reais. Os reais. O período, ó, começou daqui. Aonde que ele vai começar a repetir de novo? 2π. 2π, muito bem. E a imagem vai da onde até onde? Menos 2. Menos 2 até 2. Muito bem. Perceba que essa análise é a mesma que a gente faz, se é o seno ou é o cosseno, né? Só uma parte de análise de visualização gráfica. Vamos ver mais um. Ó, agora tem uma soma, tem vários valores, mas não importa o que está escrito lá em cima. Para fazer análise é a mesma lógica. Quem é o domínio? Os reais. Quem é o período? Onde que dá uma volta completa? O π. Ó, aqui no π, ó, eu começo a repetir meu gráfico. Ó. Então, ele desceu aqui. Então, o período é π. E quem que é a imagem? É do mínimo até o máximo. Menos 1 até 3. Menos 1 até o 3. Ok, até aqui, pessoal. Ok. Então, seria até aqui que eu preparei para a aula de hoje. Estudamos o seno, o cosseno, a construção gráfica e a análise. Para a aula de hoje, então, tem uma lista de exercícios que eu coloquei lá no Cigar, lista 7.
Antes de vocês fazer a lista, de eu encerrar a web, deixa eu pegar a função. Eu vou abrir aqui a lista, só um pouquinho. Vou fazer junto uma lá no GeoGebra para mostrar para vocês. Depois vocês podem usar o aplicativo para treinar, mas é importante fazer no caderno a 7, tá? A construção gráfica tem que ser no caderno. As de responder pode ser em cima da lista, quem imprimir, mas senão pode ser no caderno. Então, por exemplo, a número 1, tá? Eu não vou projetar aqui que eu vou fazer com vocês lá no GeoGebra, só vou anotar aqui para mim, é 2 seno x, tá? Então, a questão número 1 pede para fazer o gráfico da função 2 seno x. Eu vou até botar aqui, 2 seno x. Tá? Tem que fazer o desenho aqui desse gráfico. Então, uma das maneiras de fazer esse gráfico é através de uma tabelinha, né? Você vai fazer lá o x e o y, como eu fiz lá no primeiro exemplo. Mas eu quero mostrar para vocês, não é a tabela, é como fazer isso no GeoGebra para vocês testar. GeoGebra. E aí o GeoGebra você consegue até mudar os valores para entender o próprio comportamento gráfico. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Lista, Jordana, lista 7. Tá lá no SICA, né? Número 1, letra A, eu acho. Deixa eu ver. Isso, número 1, letra A. Lista Achei 7. agora. Tá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, ó. Estão visualizando? Sim. Tá, então vai colocar y igual. Seno, tem que escrever sino, me parece aqui no GeoGebra para ele reconhecer. Enter. Tá aí a função. Professor, na minha calculadora também eu tenho que escrever com i em vez com e. Tem Isso. com i. É por causa do inglês, né? Sino em inglês é representação de SIN, tá? Só por isso. Estão enxergando? Então, acho que isso aqui que eu queria mostrar. Olha o que é o seno, ó. Tá vendo que ele vai fazendo várias vezes? Só que a hora da pergunta eu escrevi seno, era 2 seno, então vou botar 2 aqui na frente, ó. O que vai fazer esse 2, ó? Mexeu na amplitude. Então, isso é legal do GeoGebra, que você pode ir treinando e vendo o que cada coeficiente faz. Estão visualizando? A dizer, professor, mas aqui embaixo está aparecendo os números e eu queria que aparecesse como pi, para ficar, que tem que aparecer a linguagem em radiano. Então, você vem aqui, ó, configurações, eixo X, você vai pegar unidade, pi, e vou aumentar ainda o tamanho, ó, configurações, de novo na rodinha aqui, ó, dá para nós colocar aí 24, até mais, 28. E uma vez que feita essa configuração, você pode fazer todos os gráficos. E aí dá para ir treinando, ó, fiz essa função, quero mudar outra aqui. Se eu tivesse, né, por exemplo, eu não sei os exercícios, 4 cosseno, ó, o que ele mexe o valor que está multiplicando. Mexe a imagem. Se eu quisesse mudar os parâmetros, isso aqui você vai fazer como teste para os exercícios, né? Você pode brincar aqui e trabalhar nos parâmetros. Se multiplica com um x um número, olha o que ele faz. Está mexendo dentro do período, ó. Vou colocar aqui um 5. Vou colocar aqui um 10. Tá? Então, o GeoGebra, além de vocês treinar a lista, de corrigir a lista, de fazer os exercícios, fazer o desenho, então você pode fazer no aplicativo, usar o aplicativo para entender a construção do gráfico, mas eu quero a foto feita no caderno. Você tem que transcrever
os gráficos do exercício para o caderno. Ficou claro, pessoal, o exercício da lista? Tem várias perguntas lá para Claro, resolver. professor. Ficou? Ficou claro, professor. Joia. Muito bem. Então, vocês vão fazer o desenho na mão, no caderno, que pode usar o aplicativo e ir para venda bem certinho os valores. Sugiro também fazer sempre uma tabelinha, que acho que a tabelinha ajuda bastante, né? Pegar os valores lá notáveis, pega X, e tu escreve aqui qual que é a função. E pega esses ângulos primeiro para começar. 0, π meios, π, 3 π meios e 2 π. E uso o GeoGebra para conferir, né? E ainda para testar aí o que muda dos parâmetros conforme a gente vai escolhendo os parâmetros. Tudo bem até aqui, pessoal? Entendido o exercício? Agora, então vou parar logo já a gravação, mas daí então, vocês fazem esse tema agora, essa atividade durante o restante da aula, né? Se não dá para terminar, então termina como um tema. E na semana que vem a gente vai continuar estudando a função seno e cosseno através de umas aplicações, de umas análises gráficas pelo Khan Academy, tá? Não vou misturar hoje Khan com isso, porque eu quero mostrar uma outra abordagem que o Khan faz para analisar período, imagem, né? Através de umas outras estratégias. A gente vai focar o estudo da próxima aula. Mesmo assunto, função seno e função cosseno, com aplicações de exercícios no Khan Academy. Então, hoje fica os exercícios da lista 7, próxima semana Khan Academy. E daí na outra, pessoal, não sei se vocês estão acompanhando lá o cronograma das nossas aulas, a gente tem 13 semanas apenas de matemática, né? Então, a gente já está indo quase que para a finaleira, né? Então, vamos combinar, então, na semana que vem, dia 8 e a semana 10, a gente vai estudar mais um pouco das funções trigonométricas, e daí já marquem na agenda de vocês que na semana 11, ou seja, no dia 15 do 6, a gente vai fazer uma provinha lá no SIGA do assunto aí do círculo trigonométrico, das funções trigonométricas, né, a circunferência, tudo que a gente estudou após a primeira prova. Então, 15 do 6, questionário SIGA. Professor, mas a prova no SIGA está marcado para dia 22 do 6. Mas eu mudo daí, porque a gente vai conseguir fazer no dia 15, eu acho que vai ficar melhor, a gente já fecha esse conteúdo, senão as matrizes já mistura, daí não vamos misturar isso com matrizes, tá? Então, eu vou até mudar depois lá no SIGA, tá? Então, mas olhando lá naquele cronograma inicial, a gente vence, que vai ficar então dia 15 do 6, tá? Tá ok, E obrigada, aí, professor. tá jóia. E aí a gente pode deixar... Vamos deixar o dia 14 também como entrega dessas listas, pode ser? Dia 14, daí do 6 fica a entrega das listas, que é a partir da prova, né? Então, foi a 5, 6, que era semana passada, hoje 7, e algumas atividades daí do Camas é a 5, vai ficar 5, 6 e 7. Apenas 3 listas agora. Semana que vem não vai ter lista, vai ser só em cima do campo. Acho que daí a gente dá esses encaminhamentos, daí depois a gente começa a falar de outro assunto, né? Mas já para ir fechando a nota do semestre. Alguma dúvida, alguma pergunta? Por minha parte, não. Tudo certo? Então, obrigado aí, pessoal, pela participação.